onde hoje? Estamos jogando onde? Olha, a gente já falou desse estádio, hein? Vida de futeboleiro é assim, né, Fabrício? A gente um dia tá falando do estádio, no outro dia a gente tá jogando nele, né? Estádio Nabi Abichedid, Nabizão. Estádio do Red Bull? É do Bragantino? Polêmica. Eu respeito profundamente a história do Bragantino, um dos maiores clubes do interior desse estado que a gente vive, mas eu tô chamando de Red Bull. Não tem nem como ser diferente, né? E quando você não ouve Red Bull, você ouve RB Brasil, você ouve RB, Bragantino mesmo, a gente praticamente não escuta. As redes, a TV chama muito, né? Bragantino, né? Ainda porque tá no nome do time. Isso aí também a justiça seja feita. Chama Red Bull Bragantino. Não tá errado, mas assim, não é mais aquele Bragantino que a gente conhecia, que era um time como os outros do estado de São Paulo ali que estavam brigando em igualdade de condições até financeiramente falando. Exato. Tá ouvindo? Pamonhas. Pô, Fabrício, aí maltrata o atleta, né? A gente tá aí na seca, aí só na concentração. E aí a gente ouvindo esses carros de pamonha aí, cara, pô, no interior não tem como, né? Ah, é o que mais tem, né, cara? Já o cara já fala ali, você já fica imaginando. Meu, já dá vontade de passar esse jogo rapidinho e partir pra cima. Nossa, aí maltratou com nós, né? Mas deixa quieto, né? A gente percentual de gordura aqui, né, Fabrício? Ah, O meu tá abaixo de 20% aqui, eu tô em forma. E o seu aí, como é que tá aí? cara, o meu tá bem também, viu? Tá nessa faixa também. Semi-atleta. Semi-atleta, né? Semi-atleta. Não, é isso aí. Depois do jogo tá liberado, né? Ah, sim, depois do jogo é aquele negócio. Se não quiser pamonha, vai um Danoninho. Ah, o Sabe? Danone, né? Aquele Danone maroto. Liga pro Chulapa lá, que ele conhece os Danone. É o rei do Danone, né? Pra tomar aquele Danone depois do jogo, né? Combina, né? Danone com pamonha, será? Nossa senhora. Acho melhor dar uma. Não ao mesmo tempo, né? Não, com certeza não. Né? Mas é isso aí. Então, ó, Fabricião, foco no jogo, hein? Terceiro jogo da temporada, a gente tem que levar essa, hein? Vambora? Então, beleza, vamos lá, vamos para esse jogo logo. Depois já tem que rolar uma pamonhinha. Na realidade, o tema de hoje da nossa conversa aqui, ela é exatamente essa questão. Os clubes empresa, né? A gente que é de time pequeno, a gente conhece muitas histórias. Acho que nunca é demais a gente fazer a pergunta, né, Fabrício? Se faz bem ou mal para esses times pequenos Exatamente. virar clube empresa. É muito difícil responder isso, né, Carlitos? Se a gente pegar historicamente, a gente tem vários casos de sucesso, mas um sucesso temporário, na grande maioria das vezes. A gente vai comentar aí mais para frente de alguns times que ou que surgiram como empresa ou que se transformaram em clube empresa no decorrer da sua história. Só que a grande maioria deles, no Brasil, no caso, ou estão numa situação completamente perdidos aí na história, ou fechados, ou aguardando algum milagre acontecer e para o time voltar. Talvez seja essa a primeira característica se realmente a solução clube-empresa é uma solução temporária ou ela é uma solução que pode ser definitiva. O que você precisa para ela ser definitiva? Existem casos e casos. Eu digo isso porque o caso do Bragantino, com esse apoio da Red Bull, ele ainda é muito particular, ele é diferente. Ele é novo, casos, né? Que a gente vai... ele é um caso diferente porque, assim, que nem você comentou do Red Bull Brasil, o Red Bull Brasil já é uma empreitada de muito tempo da Red Bull aqui. Só que, justamente por estar no estado de São Paulo, um estado que é muito difícil você conseguir vaga para o Nacional. Tanto que o Red Bull Brasil é um clube que, desde que chegou ao Brasil em 2007, conseguiu raríssimas vezes vagas para a Série D do Brasileiro. Se conseguiu, se eu não me engano, foi uma ou duas no máximo. Sim. Então, assim, o que acontece? A Red Bull, ela foi investir num clube que teve que partir desde a segunda divisão do futebol paulista. A gente já estava até na última edição falando disso. Que a segunda divisão é a quarta. Que a gente tentou fazer esse cálculo. É aquela confusão tradicional, né? Teve que sair da quarta divisão do Paulista para a terceira, da terceira para a segunda, da segunda para a primeira, e na primeira
alguma campanha de destaque em meio a clubes muito fortes para conseguir uma vaga na Série D. E a D é uma competição duríssima, Fabrício, porque a D é uma competição que, assim, na época que o Red Bull disputou, e ainda hoje é mais ou menos nesse mesmo molde, são mais de 60 clubes em que só os 4 que conseguem a vaga do acesso são os que movem para uma casa acima, que é a C, e todos os outros têm que conseguir de novo a vaga pelo índice do estadual. Já é um estadual muito difícil. E não bastasse ser um estadual muito difícil, todo ano você tem que ir bem para conseguir essa vaga. Acabou ficando mais fácil chegar no Bragantino, que era um clube que já disputava campeonatos paulistas bons, né? Tinha o seu destaque, né? Sim, já tinha um histórico ali. Ele já pegou o time com a vaga da Série B do Brasileiro. Então ficou mais fácil para conseguir agora chegar à Série A. É uma prática que muitos clubes acabaram recorrendo, que é temerária, mas que muitas vezes não é ilegal. Não. Comprar uma vaga. Comprar uma vaga, efetivamente. Exatamente. E eu estava até procurando aqui, achei uma informação. O investimento inicial da Red Bull no Bragantino foi de 50 milhões de reais. Não tem como você não se atrair com uma proposta dessa, né? Um time pequeno nunca viu 50 milhões, acho que em 50 anos de história. Nem se você vender, se tiver um campeonato paulista que você chegue na semifinal, que você venda os seus 3 destaques do campeonato, somados, talvez você não chegue nesse valor. Não chega, não, de jeito nenhum. Tem clubes grandes, muitos clubes grandes, Fabrício, que não conseguiram investir 50 milhões de reais esse ano. Eu posso estar falando besteira, mas o Curitiba é um clube grande. Você acha que ele conseguiu investir 50 milhões no time esse ano? De jeito nenhum. Duvidaria muito, duvido muito, né? Sim, clubes grandes, cara. Curitiba, o próprio Botafogo, acho que, não sei o Honda, né? Quanto que o Honda tava ganhando. Mas assim, o Botafogo, clubes grandes, que não conseguiram investir isso. É muito difícil falar não, né? Mas, cara, a lista é grande, cara. E a lista é um pouco daquilo que a gente comentou. Em outro momento, assim, os times, eles vêm passando por tanta dificuldade. A má gestão é tão dominante nesse meio dos times que, parar para pensar, é só balanço negativo, ano atrás de ano. E se os times se apoiando ali no amor mesmo dos torcedores, mas sem nenhuma contrapartida, né? De um choque de gestão, uma profissionalização, sabe? É onde abrem as brechas, né, Carlitos? Exatamente, assim, inclusive o caso da Red Bull e do Bragantino hoje é gancho pra gente, que a gente discute muito isso até fora do programa. Até que ponto que vale a pena, a gente que conhece, a gente que sabe de time pequeno, que assim, quem tá acompanhando a história pelo viés dos grandes, está acostumado a ver o momento do auge. A gente até tem casos aqui muito emblemáticos para citar hoje, que é ver o momento principal daquele time. Mas na hora que acaba esse momento, simplesmente o foco vai embora, o torcedor fica sem ter o seu clube. Eu acho que é um risco muito grande. Por isso que eu até comecei o programa falando que eu não sou um vidente. Eu não sei o que vai acontecer com o Bragantino depois dessa parceria. Mas o que a gente tem hoje para trazer são vários casos, times que tiveram seus momentos de auge e que não são exatamente exemplo de esperança para que a coisa seja muito positiva para os torcedores de Bragança, né? Isso pelo menos é em médio e longo prazo, né? Porque o curto prazo, cara, a gente vê quantos casos aí de times que recebem um certo investimento, eles vão bem no campeonato, ou eles encaixam aquele time com aquele técnico e o time joga por música, que você fala, como assim um time desse tá indo bem? Tá chegando, sei lá, numa semifinal de Paulista, numa semifinal de Taça Guanabara, tá disputando uma Série A ou pelas cabeças ali na Série B. Que pode acontecer, né, cara? Não tá. Senão o futebol não teria graça. Se fosse só por causa do investimento e por causa do time grande, se só o time grande tem as chances, não ia ter graça. Então o futebol tem um pouco disso, de trazer essa possibilidade de sonhar. Mas é muito difícil. Não, e assim, existem coisas que eu acho que não devem se confundir também, que é muito natural que a gente confunda. Existe aquele clube que ele é realmente dependente da grana de um empresário local, da grana de
uma empresa local, acaba sendo uma patrocinadora daquele clube. Mas o clube ele tem a sua gerência, ele tem o seu estatuto, o seu presidente, e assim, ele pode sofrer baque quando essa empresa deixa de patrocinar, mas o clube continua ainda existindo, ele tem uma estrutura à parte da empresa. Diferente dos casos que a gente vai trazer hoje, que foram clubes que caíram na mão de empresários de fato, os empresários se tornando quase que proprietários daquele time, se não proprietários de fato. Eu vou começar trazendo aqui, Fabrício, o primeiro exemplo fora da curva do Bragantino, né? Que é um caso justamente que a gente tinha falado na edição passada também, né? Que eu tinha algum conhecimento por motivos óbvios da minha esposa, que é da cidade de Mojimirim, que é o Mojimirim Esporte Clube. O Mojimirim Esporte Clube que, assim, sendo bem raso, não vou me aprofundar demais, mas um clube que foi clube fundado em 1932, de longa data, não era um clube empresa, por assim dizer, ou seja, um clube de história também, um clube antigo, mas que, assim, ele, como todo time pequeno ali do interior de São Paulo, ele vivia momentos de bons times, momentos de maus times, todo mundo está acostumado. Acontece que nos anos 90 surgiu a figura do Wilson Fernandes de Barros, um empresário ali da cidade, dono da Barros Autopeças, inclusive que todo mundo que acompanhou a história do Carrossel Caipira e viu o manto do Mojimirim, talvez tenha na memória aquela imagem da Barros Autopeças como um patrocinador principal, não à toa, o presidente era proprietário dessa empresa. Certo. Apaixonado pelo clube. E o que acontece, Fabrício, para resumir a história? Investiu muito dinheiro no clube. Então, assim, ao contrário de muitas diretorias que tiram dinheiro do time, né, para proveito próprio, ali foi um dos casos de um cara que botou dinheiro pela paixão ao clube. Acontece que ele faleceu. No momento que ele faleceu, eu lembro que foi bem uma época em que muita gente falava, foi em 2008 que isso aconteceu. Muita gente falava, mas e aí, o que vai ser do Mogi agora? Porque o Mogi era propriedade dele, né? Ele era dono daquele time que teve tantos momentos de auge. E quando ele faleceu, veio o Rivaldo. O Rivaldo estava voltando da experiência dele lá do futebol uzbek. Desbravador. O Uzbequistão é praticamente a Ásia, né? Competia lá nas competições asiáticas, na realidade. Então, assim, ele veio e acabou investindo no time. O time ganhou uma sobrevida com o Rivaldo, conseguiu ser semifinalista de Paulista também. Não vou lembrar o ano agora, foi acho que 2009. Não, 2009 não foi mais pra frente. Conseguiu ser semifinalista, isso já nas mãos do Rivaldo. Só que aí o Rivaldo também abandonou. O que acontece, Fabrício, quando o grande empresário para de investir, ninguém mais tem aquela oportunidade de sustentar o time, simplesmente o time fecha, né? O time fecha. Sim, por quê? Porque se cria uma relação de dependência muito grande, né? Porque o cara vem, o empresário, o grupo de empresas, enfim, o cara vem, coloca o dinheiro. Ele pode sim dar as cartas dentro do clube, pode deixar na mão de uma diretoria, mas ele está ali, está participando do que está acontecendo. Faz exigências, claro que faz. É um negócio. Para o empresário é um negócio. Talvez o caso do Mojimirim esteja até um pouco diferente, porque, como você disse, no início era um cara apaixonado pelo clube que ele pôs o dinheiro lá. Mas mesmo assim ele devia fazer, e ele no caso como apaixonado, mas os outros como qualquer negócio, é investir em outro, você vai estar no poder de negociação na sua mão e você vai exigir algumas contrapartidas. E aí talvez seja um momento que, se a coisa não é muito bem organizada, muito bem azeitada entre as partes, o clube começa a ceder em várias coisas para poder, mas esse é o nosso futuro, a gente precisa disso, a gente não pode deixar de ter esse aporte, senão a gente não vai conseguir sair da mesmice e tal. E o clube começa a ceder, começa a dar os passos maior que a própria perna, e depois vem uma quebra de um elo desses aí, da empresa sair, de fechar contrato, vira uma situação insustentável, porque foi feito todo um ajuste de estrutura, de tudo, sem um alicerce que garantisse a manutenção, né? É porque assim, Fabrício, o que acontece nesses casos é porque quando um time pequeno ele tem um aporte financeiro, é natural que ele queira investir, por exemplo, em estrutura, ter um campo de treinamento, de ter um próprio estádio. O Mojimirim, inclusive, tem um estádio grande, cara. Era o Vail Chaves, daí depois virou o estádio Wilson Fernandes de Barros, aí depois o Rivaldo colocou o nome do pai dele, né, no estádio também. O estádio Romildo Vitor Gomes Ferreira, nome do pai do Rivaldo. Teve uma época também, essa é uma história interessante, o estádio também chamou Papa João Paulo II,
Papa João Eu Paulo II. até ia pedir para minha esposa me ajudar nessa daí, para lembrar o que aconteceu. Mas, se eu não me engano, foi um caso de um sequestro que aconteceu envolvendo a família do Wilson Fernandes de Barros, eu não lembro quem. E uma das promessas que ele fez na época, caso acabasse tudo bem, a situação, era que ele daria o nome do Papa João Paulo pro estádio. E foi o que aconteceu. Deu tudo bem, deu tudo certo no final. E por um tempo o estádio chamou, né, Papa João Paulo II. Por um bom tempo, inclusive. Um belo nome. E uma história interessante, inclusive, aproveitando que a gente está trazendo um pouquinho da história do Mogi aqui, né? Time do Carrossel Caipira, já que também a gente vai falar. Um dia a gente deve falar só pela história, né? Porque para quem é do futebol paulista ficou marcado. Rivaldo, Leto e Valber, né? O trio, exatamente. Que levou, eles foram jogar juntos no Corinthians, não foi? Se eu não estou enganado. Exatamente. Os 3 foram contratados e o que é mais interessante dessa história é que o Corinthians estava interessado no Leto e no Valber. Ele não queria o Rivaldo. E o Rivaldo foi a contrapeso. E essa história eu ouvi do próprio Vadão durante a gravação do TCC da minha esposa. Sobre o Rivaldo, a gente entrevistou o falecido, inclusive, né, o Oswaldo Alvarez, Vadão, recentemente. Essa história surgiu, né, que o Rivaldo foi porque o Mogi queria um negócio que levasse os 3. E acabou que o Corinthians levou o Rivaldo e acabou sendo o de maior destaque dos 3. Exatamente. Só para pegar um gancho que você falou aí do Vadão, tem uma coisa muito peculiar que eu acho que seria, só para dar uma fugida do tema, mas a gente já volta já na sequência, mas só para ter alguns técnicos que a gente vê aí, que vira e mexe eles têm algum destaque no time pequeno, eles vão ter alguma experiência, recebem suas oportunidades nos times grandes, só que parece que o habitat natural desses caras é o time pequeno. O Vadão foi um cara desse, ele foi um cara bem, se não me engano ele foi treinar o Cedo Mogi, ele foi treinar o São Paulo, eu sei que ele chegou à seleção feminina, a seleção brasileira feminina, eu não lembro exatamente quais campeonatos que disputou, mas chegou a disputar, era técnico de campo, mas depois foi pro interior. Eu lembro esse último que infelizmente faleceu, que foi técnico do Bragantino, Marcelo Veiga. Mas você via ele rodando assim, disputava um campeonato bom no Paulista pelo Bragantino, aí sei lá, ia pegar um Figueirense, um Avaí, sei lá, um time assim, mas não times pequenos, tá? Pelo amor de Deus, mas principalmente de outro mercado, com uma certa visibilidade, mas quando você vê, no que você menos espera, passa um ano, o cara tá de volta ali no Bragantino. Quer dizer, os caras sempre têm as oportunidades, mas eles estão sempre voltando. Vem muito a calhar o exemplo que você deu do Veiga, que é um técnico justamente muito marcado pelos trabalhos no Bragantino. Exatamente. Não no Red Bull Bragantino, no Bragantino mesmo, né? Então, assim, realmente lamentável, né? Agora que a gente lembra, foi recente. 56 anos, estava vendo aqui. É uma pena. A morte dele em dezembro de 2020. Mas é isso, e assim, pra gente também passar um pouquinho à frente, assim, a gente deu o exemplo agora do Mogi, um pouco mais com profundidade, mas não precisa ir muito longe. Quem gosta do futebol real, do pequenos, vai lembrar muito do exemplo do Paulista de Jundiaí, né, Fabrício? Exatamente. Um time que todo mundo lembra pela conquista da Copa do Brasil, foi ali um momento ímpar da história do Paulista, né? Tanto que foi o que levou o Paulista à disputa, né, da Libertadores. Então, assim, o Paulista ele ganhou em 2005 a Copa do Brasil e em 2006 jogou uma Copa Libertadores, né? Acabou ficando na fase de grupos, mas aqueles troféus, né, que a gente fala, Fabrício, de time pequeno que ele vai para sempre guardar, que é um troféu que não tem taça, por incrível que pareça, que é a vitória, né, a vitória do Paulista contra o River Plate, lá no Jaime Sintra, né, no estádio Jaime Sintra. Eles levaram, vamos dizer assim, com todo respeito, tá, torcedor de Jundiaí, levaram fumo pela Libertadores inteira, mas ninguém vai tirar a vitória contra o River Plate, poxa. Do grande River Plate, né? Mas talvez pouca gente lembre do que culminou naquele Paulista de Jundiaí, né, de 2005, 2006, que foi justamente um investimento da Parmalat. Na mesma época que o Palmeiras recebia. O Paulista de Jundiaí também começou a receber esse investimento. Tanto que ele mudou de nome. O Paulista de Jundiaí, a época que ele recebeu esse investimento, começou a chamar ET Jundiaí. ET Jundiaí, exatamente. E o Paulista já tinha vindo de uma experiência com a Lousano,
também. Lembra, sabe, conhece a Lousano? Sim. Então, assim, a Lousano, ela a partir da década de 90, não vou lembrar o ano ali, inclusive o time já tinha mudado de nome para Lousano Paulista. Era Lousano Paulista, Paulista. virou Lousano Paulista. Com o fim dessa parceria, ela emendou a parceria com a Parmalat. Então, assim, acabou revelando muita gente, né? Poxa, o Nenê, que até hoje está jogando aí no Fluminense, é um revelado por aquele Et Jundiaí. O próprio Wagner Mancini, hoje treinador, ele não era jogador na época da Copa do Brasil, ele era técnico, mas ele tinha já jogado na época do Et. Eu lembro direitinho. Eu tenho, inclusive, Fabrício, uma camisa do Et Jundiaí, sabia? Aquela listrada? É uma branca com aquele patrocínio. Era bem a época que o Et Jundiaí estava jogando Série A2 do Paulista ainda. Tinha nem jogado a primeira divisão do Paulista. Era uma camisa que tinha Passarela como patrocinador. Você que é torcedor aí do Et, torcedor do Paulista, na realidade, né? A gente tá falando de clube empresa, fica na cabeça com o clube empresa. Vai lembrar direitinho daquela camiseta da Passarela, ali 2001, 2002, mais ou menos. Um clube que também teve esse auxílio. E hoje, Fabrício, aí trazendo, a gente puxa daquela história maravilhosa e puxa para a realidade, né? O Paulista é um time que, entre idas e vindas, está na segundona do Paulista também, com grandes dificuldades financeiras. E olha que é de um centro financeiro aqui no estado de São Paulo bem forte, né? Jundiaí é uma baita de uma cidade, a região em volta de Jundiaí, ali as cidades em volta, sei lá, Cajamar, Jundiaí, Vinhedo, Valinhos, é uma cidade polo, vamos dizer assim, tanto economicamente, e o Paulista talvez poderia ser o time polo da região, né? Tem toda a razão, é verdade. Foi talvez por um tempo, mas hoje, como você está comentando aí, não é mais o caso, né? O próprio clube em si, né, ele chegou a disputar a segunda divisão em 19. Ano passado disputou a A3, tinha conseguido o título da segunda divisão, né, tinha conseguido disputar a A3. Eu tô até conferindo aqui se ele não caiu de volta, porque ele pelo menos eu lembro que ele lutou na Série A3 de 2020 agora, né, que foi... Só uma coisa que eu estava até pesquisando aqui, o técnico do Paulista naquele 2005, Copa do Brasil, né, era o Wagner Mancini, que é hoje o técnico do Corinthians. Isso, exatamente. O que eu citei que ele era volante ali daquele Et Jundiaí, e ele encerrou a carreira, se eu não me engano, em 2004, virou técnico em 2005 e já levou o time àquele título surreal, né? Mas fez uma campanha surreal paulista, né? E assim, muita gente lembra dessa conquista e pouca gente lembra que também foi reflexo de um grande investimento de uma empresa. Mas é o que a gente está falando. Você tem um grande momento de pico, como que o Bragantino está vivendo agora. O Bragantino há muito tempo ele jogava na Série A de brasileiro e com certeza não teria assim essa dimensão para sozinho chegar lá. Jogar uma Série B, você joga. Você vê assim, dois clubes fortes do interior paulista que jogaram Série B, bateram e voltaram, São Bento e o Botafogo de Ribeirão. Botafogo de Ribeirão, que eu tinha até uma expectativa que ia permanecer mais tempo na B, também ficou 2 anos na B, esse ano voltou para C, né? Então, assim, 2 times fortes, 2 times que têm trabalhos de longa data de diretorias e que não conseguiram sozinhos. É bom lembrar, né, Fabrício? O Red Bull, o Bragantino, que já era Red Bull na época, conseguiu subir como campeão, e campeão com grandes rodadas de antecedência ainda, entendeu? Passeou na Série B, né? Sim. E, Fabrício, a gente estava conversando sobre um caso que você me lembrou. Eu não lembrava desse exemplo, desse clube também, que estava nas mãos de uma empresa, vingou por muito tempo. Um caso emblemático e um clube esquecido agora, inclusive extinto. União São João. Verdade. O União São João de Araras, talvez não. Foi o primeiro caso, né? Que consta em história, ele consta que já existia. Em 1994, né, ele se apoiou na Lei Zico, que existia na época, virou empresa. Uhum. Se eu não me engano, usinas, né, açucareiras ali da região. E foi um time, assim, ele teve o seu sucesso ali no meados da década de 90. É um time que revelou, por exemplo, Roberto Carlos, né, lateral esquerdo da seleção brasileira, Real Madrid. Ganhou Série C, ganhou Série B em 96, jogou Série A por 4 ou 5 anos ali. Só que foi até um certo ponto, final da década de 90, as coisas foram diminuindo, o dinheiro foi diminuindo, e até que uma hora esgotou, o time ainda tentou andar com as próprias pernas, mas ele fechou as operações em 2015.
dizer, é uma história de time do interior que vai, recebe um apoio, chega a disputar uma Série A, né, chega a ganhar título de Série B, e a partir do momento que o dinheiro saiu, que o dinheiro acabou, o resultado também começou a não vir, e aí a bola de neve foi só aumentando. E Fabrício, assim, o caso do União São João que você lembrou, ele é super emblemático, porque na verdade, assim, o clube ele já foi diretamente, ao contrário do Mogi, ele foi fundado por esse empresário, né? Ele foi fundado ali em 81. O União São João não é um clube que teve anos e anos e anos de história, assim, não é um clube que não ia nem chegar perto de ser centenário. De fato, foi uma ideia do fundador da usina São João, que é a grande usina ali da cidade de Araras. Então, assim, ele foi fundado e ele continuou recebendo esse grande investimento da usina lá. Podemos até dizer, que nem você falou, de fato, acho que do Brasil, o primeiro clube, de fato, assim, se não um clube empresa exatamente, mas um clube totalmente financiado, né? Totalmente patrocinado. Então, assim, nasceu um clube que, pior do que os outros, ele nasceu dependente já, né, desse dinheiro, porque assim, ele foi criado basicamente com essa estrutura toda, né? Então assim, eu lembro direitinho, o União São João teve anos ali nos anos 90, na verdade o que me marcou bastante, talvez o torcedor do União ele vai ficar meio chateado, mas o que me marcou bastante foi aquele jogo contra o Vasco, né? Que acho que todo mundo deve lembrar e encher o saco do torcedor lá, que acho que foi 6-0 pro Vasco. E eu acho que também tem uma outra coisa, acho que o primeiro gol de falta do Rogério Ceni foi no União São João de Araras. Eu não sei o campeonato, mas... Sim, você como um bom São Paulino aí, né? São Paulzino, né? Vocês São Pouso Alegrense. Você lembrou bem mesmo. O primeiro gol sempre que passam lá do Rogério foi contra o União mesmo. E é isso mesmo, Fabrício. Foi 6-0 pro Vasco, 6 gols do Edmundo. Que ano foi esse jogo, meu Deus? 97. Foi no ano de 97, o ano que o Edmundo comeu a bola e foi aquele artilheiro, o artilheiro da sambadinha, né? Daquela... Sim, contra o Gonçalves. Né? Contra o Gonçalves, Time grande às vezes tem espaço aqui, né, Fabrício? Mas só nessas horas, só para lembrar dessas coisas. Só para ser uma referenciazinha só, mas é bem... Uma referência. Cara, se que der tempo, eu queria colocar ainda mais um que eu achei interessante. Na verdade, dois, só tem duas curiosidades, tá? Não, pode mandar aí. O primeiro time exclusivamente, vamos chamar empresa, no sentido de você ter um sócio majoritário, foi o CFZ do Zico, lá no Rio. Foi fundado em 96. Nossa, essa história só os noventistas vão lembrar, realmente, CFZ. Cara, o nome do Zico é fortíssimo, né? O Zico montou um time no Brasil. É jornalista de vários lugares querendo cobrir e tal. O time teve, assim, os seus momentos. O máximo que ele chegou foi uma vice de Série B do Campeonato Carioca. Quase subiu para a primeira divisão. Uhum. Tirando isso, praticamente foi um clube formador de atletas, né? Com o passar do tempo foram abertas algumas filiais em alguns estados do Brasil, mas a proposta é exatamente essa: formar jogadores e negociar, seja para dentro do Brasil, seja para fora. Acho que foi emblemático disso, né? Por causa do nome do Zico, né, tá envolvido, né? O nome de um craque histórico. Achei legal colocar fazer esse comentário aí do CFZ. É muito legal, até pegando o gancho no que você falou do CFZ, que você falou que são clubes formadores, né? São, assim, clubes empresa, claro, e clubes formadores. O que eu acho que a gente nem trouxe aqui, também porque pelo tanto de caso de times que tiveram um caso mais emblemático ali de jogar uma Série A do brasileiro, lembrando que a gente nem falou do Grêmio Barueri, hein? Esse caso é um caso à parte. Nossa, que também vale a gente exatamente. falar. Que era Grêmio Barueri, foi para Prudente, depois voltou para Barueri. Aí Barueri perdeu o Grêmio Barueri, que aliás, ainda existe, por incrível que pareça, o Grêmio Barueri, só que aí a cidade de Barueri tirou o oeste de Itápolis, enfim. A gente vai fazer qualquer dia. Qualquer dia a gente vai fazer desse rolê, esse dossiê Barueri que a gente precisa fazer, né? Montar esse quebra-cabeça aí, né? Exato. Mas assim, você estava falando do CFZ, um clube formador de atletas, a gente nem traz aqui para discussão dois clubes que também têm esse caráter, só que assim, justamente por eles não terem muito interesse em time profissional, né? Eles nunca tiveram destaque. Um era o Pão de Açúcar, né, que é um clube aqui que jogou em São Paulo, inclusive, né? Era um dos times de São Paulo durante um tempo, jogou
Série A3, não lembro se jogou Série A2, eu acho que pode ser que tenha jogado Série A2 de Paulista. E outro clube emblemático é o Desportivo Brasil, um clube também que Sim, Desportivo atualmente Brasil. ele joga lá em Porto Feliz, que é também da região de Sorocaba e tudo mais. Mas esses clubes em si, né, a gente nem vai trazer muito, porque assim, são clubes basicamente formadores de atleta mesmo. O interesse deles nem é tanto esportivo, como em alguns outros casos a gente vai citar. Clubes dessa natureza, né, que eles querem revelar atletas e fazer o dinheiro com a venda deles pro exterior. Cara, mas e assim, foge um pouco daquele romantismo do futebol, mas o cara é um negócio, né, cara? Nesse caso é considerado uma matéria-prima. Você garimpa, você trabalha e você vende. Você pode vender ela trabalhada já pronta, você pode vender ela bruta e para ser trabalhada por algum outro time, mas não deixa de ser uma mercadoria, né? Exatamente, e assim, é o que clubes grandes fazem, né, também, né? Então, assim, é natural. Inclusive, isso é papo para quando a gente fizer o jogo dicas para os times pequenos conseguirem sair do buraco, entendeu? Porque Passa muito por isso aí. Muito pouco time pequeno investe em base, como deveria. Coisa que o Desportivo Brasil, o Pão de Açúcar fez muito. E o time que a gente vai falar no segundo tempo, hein? O time que vai falar no segundo tempo tem muito caso disso. Depois a gente vai é verdade. falar. No segundo tempo a gente vai trazer a ficha, né, de um time. É isso, vamos seguir com esse quadro. A gente tem que dar um nome pra ele, hein, Carlos? Mas é isso aí. Enquanto a gente está nos pilotos, a gente tá estudando. Vamos ver aqui que nome que a gente vai dar. Mas pode ser que nunca tenha nome também, né? Pode ser. Pode ser só o segundo tempo. Segundo tempo. Mas legal, a gente trouxe alguns exemplos, ainda citamos outros casos que eu acho que vai ficar muita coisa pra gente falar. Sim. Especialmente o caso do Grêmio Barueri, que eu acho que esse é um caso à parte, a cidade de Barueri como um todo, né? Mas o próprio Guaratinguetá, não sei se eu citei, mas cito agora, o Guaratinguetá é um clube... O Audax, o Guaratinguetá, que teve a história também de mudar de cidade, depois houve o interesse de voltar para a cidade. É o famoso caso, Fabrício, quando você se arrepende de terminar com a pessoa e quer voltar, entendeu? O clube mudou de cidade e se arrependeu e quer voltar, entendeu? E aí geralmente não dá muito certo, não. E manda aquele oi sumida. Foi sumida. Bicho. É tipo isso. Para fechar esse primeiro tempo aqui foi bem rico aí de informação, acho que foi bem legal. E eu acho, no meu ponto de vista, Carlos, que esse assunto empresa vai ser sem controverso. Desde tanto de um time pequeno que recebe o apoio da empresa, ou um sócio mas um torcedor que tenha grana, que resolva investir, um clube que já é formado já para ser empresa desde o princípio. É um assunto controverso porque, no meu ponto de vista, o principal fator ali de discordância ou de polos não se atraindo seria você estar lidando com uma coisa que move a paixão das pessoas buscando um retorno financeiro. Essa equação, para funcionar, eu acho que ela é muito, muito complicada. Por isso que, no mínimo, sempre vai ser no mínimo controverso os casos que já aconteceram e os que vão surgir ainda desse tipo de associação de negócio, enfim. Sim, para mim, Fabrício, eu vou resumir tudo que você falou, que assim, se eu fosse presidente do São Bento e recebesse uma proposta milionária de um empresário para comandar o futebol, eu ia dizer não. Porque assim, a chance do clube chegar numa Série A de brasileiro, conseguir um momento rico da história, podia até ser fato. Mas, assim, é um custo muito arriscado, é um risco muito alto. Você pode acabar perdendo o seu time, né? Como já aconteceu em muitos casos aí, né? Você vive um grande auge que fica para a história, fica na memória, mas você perde o clube como um todo. Eu posso ser o torcedor mais raiz que tem, Fabrício, que é aquele que acha que assim, eu prefiro ver o meu time até o resto da minha vida jogando segunda, terceira divisão, do que ver o meu time ser campeão de uma grande competição num ano e depois passar o resto da minha vida só lembrando das histórias daquele ano que já vai fazer 30 anos atrás, daqui a pouco já, entendeu? Entendi. Então, assim, é um risco. Eu não conheço nenhum caso, Fabrício, até hoje, que já teve começo, meio e fim, em que o clube empresa deu super certo. Eu só conheço história que deu errado. Então, assim, não estou zicando o Bragantino, entendeu?
que acabou vendendo um pouco da sua alminha ali para o Red Bull. Porque acho que o Red Bull pode ter interesse além, e até um porte financeiro além do que qualquer empresário de esquina, que muitas vezes acaba comprando esses times, né? Sim. Mas é um risco, e o torcedor tem que ter essa consciência. Exatamente. Nossa senhora, hein? Esse primeiro tempo ficou longo, vamos... o juiz, quantos minutos de acréscimo que o juiz já deu, cara? Ó o relógio. Já deu aqui, já, né? Tô mostrando o relógio pro juiz, pô. Ainda tem o segundo tempo pra jogar. Vambora, meu. Vambora. Vamos fechar esse primeiro tempo, então? Vamos lá. Meu Deus, chega. Bom, Carlitos, vamos lá pro segundo tempo. Agora o nosso jogo aqui no futebol real. Qual que é o time que a gente tem hoje, que a gente vai falar? Fabrício, eu sou um cara cordial, eu aprendi isso com você, que você teve a nobreza de trazer um dos principais rivais do seu Pouso Alegre para enaltecer a história também do Atlético de Três Corações. Então, o que eu vou fazer hoje? Vou trazer a história de um outro Atlético, correto? Um outro Atlético. É o Atlético Sorocaba, um clube rival, e foi rival mesmo, assim, da cidade, aquele clube o Galo. Que morava o vizinho, o Galo Sorocabano era nosso vizinho, aquele vizinho chato, entendeu? Que assim, entendi. Essas rivalidades, Fabrício, de outra cidade, geralmente tem uma estradinha ali, né, para dividir. Cara, quando é na mesma cidade é um negócio de louco, cara. Imagino. Assim, inclusive, antes que você comece a falar do Atlético, provavelmente você vai falar alguma coisa do início, né, dele, quando começou, porque eu achei muito interessante. Eu tive a curiosidade de dar uma olhada depois que a gente conversou do último programa. E a história é muito interessante, o início, né, desse time. Sem dúvida, porque na realidade, bom, para a gente não perder o hábito, sobe o hino, né? Sobe o hino, é claro, não, pelo amor de Deus, senão os nossos queridos torcedores atletas Sorocaba, por mais que sejam órfãos hoje, eles vão querer ouvir o hino, né? Claro. É isso aí. Atlético, nova luz de alegria brilhar. Atlético, campeão, eu quero te saudar. Agora então vamos lá. Começo do Atlético Sorocaba, ele foi muito semelhante ao começo do Votorati, na realidade. A única questão é que, assim, não foi exatamente uma empresa, né, que fundou o próprio Clube Atlético de Sorocaba. Foi um conglomerado ali de empresários da cidade de Sorocaba que acabou investindo nesse ideal de ter um time de futebol, né, em 91. Foi quando surgiu. Então, assim, um clube de 1913 na cidade, que era o São Bento. Ali em 1991, que foi, Fabrício, justamente o ano do rebaixamento do São Bento, né? Depois de anos seguidos ali na primeira divisão paulista, o São Bento rebaixou, né, no ano de 91. Então, assim, foi o ano do caos, vamos dizer assim. O ano que o São Bento caiu. Depois de mais de 30 anos ali na primeira divisão, foi o ano que o Atlético surgiu também, né? Por esses empresários. Então, mas assim... Deixa eu ver se eu complementa aí. Deixa eu ver se eu não fiz a pesquisa errada. Tem eu achei uma parte da história que diz que na década de 80, em Sorocaba existia um time muito forte de basquete feminino. Acho que, se não me engano, até a Hortência jogava. O Minercal. E não tinha um vínculo desse time, depois de um time de vôlei mais para frente, começo dos anos 90, que tinha um pouco a ver com a história do Atlético? Assim, Fabrício, a realidade é que é a seguinte: assim como acontece até hoje, na verdade, algumas empresas acabavam financiando os clubes de esporte não futebol, vamos dizer assim. Sorocaba é uma cidade que tem muito dessa história. Para passar um pouco sobre esse pano de fundo, o time que você citou do basquete era o Minercal, né, que era uma empresa que era da região ali, que bancou esse time, teve um destaque muito grande. O que eu lembro direitinho na época foi o do Leite Moça, foi do vôlei. Esse sim, campeão mundial,
campeão brasileiro, base da seleção feminina, né? O Leite Moça, para quem não lembra, era um clube de vôlei feminino ali dos anos 90, baseado na cidade de Sorocaba. Então, assim, havia essa parceria do Atlético Sorocaba com a Nestlé. Eu não me lembro da Minercal ter essa relação com o Atlético Sorocaba. Mas eu lembro sim do Leite Moça ter essa parceria com esses empresários também, que acabaram ajudando na fundação do Atlético Sorocaba, que basicamente foi a fusão de um clube que era o Barcelona, que era um clube profissional, mas assim, ele era um time bem pequeno, na verdade, ali de Sorocaba, né? E a fusão com o Estrada. O Estrada, sim. Quem lembra do Estrada em Sorocaba, o Estrada era o grande rival do São Bento antes do surgimento do Atlético, né? Mas assim, o Estrada também era um time que não teve muitas participações também no futebol profissional. Ele jogou alguns anos de futebol profissional, foi um time profissional de Sorocaba, mas era um clube muito marcado pela época amadora ainda, né? Então assim, era um rival de longuíssima data do São Bento. E exatamente o primeiro estádio do Atlético de Sorocaba foi o estádio que era do Estrada, que era o Rui da Costa Rodrigues. Certo. Né? Então, assim, foi essa fusão que acabou gerando a possibilidade do Atlético. Mas já veio com um grande aporte financeiro de empresários da cidade. Tanto que o Atlético Sorocaba, na verdade, chama Atlético Sorocaba e tem as cores da bandeira de Sorocaba. Bandeira de Sorocaba que é vermelha e amarela, né? Que até o fim do clube são as cores do time, né? Uhum. Só que assim, o Atlético Sorocaba tinha ali alguns encontros. Um fato histórico é que o São Bento e o Atlético nunca se cruzaram na primeira divisão, né, do futebol paulista. Eles sempre tiveram ali embates em Copa Paulista, segunda divisão, né, A2, A3. E, lamentavelmente, São Bento era, devo dizer, um sonoro freguês. Um sonoro freguês do Atlético. Não pude apurar isso aí também. Não dá nem pra dizer assim que era igual. Por quê, Fabrício? Porque era uma época que São Bento foi a pior época da história do São Bento, né? Os anos 90 foi realmente aquele momento que nem a gente falou, né, Fabrício? O São Bento, desde 13 ininterrupto, justamente nos anos 90 foi a década que mais chegou perto do São Bento fechar as portas, realmente, né? Assim, não fechou as portas muito porque era um patrimônio até eu posso dizer da burguesia sorocabana, né? Assim, empresários ali de Sorocaba também, eles tratavam o São Bento ali como um patrimônio da cidade. Renato Amari foi, durante muito tempo, conselheiro do time, prefeito da cidade de Sorocaba, 2 mandatos. Sempre foi um clube muito bem frequentado, vamos dizer assim, né, pela política de Sorocaba. Não à toa o último presidente que... Inclusive, eu estou falando de São Bento no fim, né? mas o atual vice-prefeito de Sorocaba, eleito agora, né, em 2020, foi o grande presidente dessa geração do São Bento de 2013 para cá, que a gente começou a narrar um pouco dessa história, que é o Fernando da Costa Martins. Ele foi o presidente nesse acesso, nessa arrancada do São Bento. Então, assim, é um time que acaba tendo esse chamariz, né? Ele é uma vitrine também para a política local. Muito por isso o time não fechou, mas passou por dificuldades imensas. E foi justamente a época que o Atlético estava de vento em popa. E aí, muitos jogos ali, o torcedor do São Bento sofreu bastante com o Atlético. O Atlético que, assim, Fabrício, um time marcado por revelação de jogadores, né? Os jogadores assim que o Atlético revelou, que se eu falar o nome você vai lembrar, porque são jogadores que até estão em atividade ainda. O Luanzinho, o menininho maluquinho do Atlético Mineiro, revelado lá no Atlético de Sorocaba. Outro jogador também marcante, que você vai lembrar, o Michael Suel. Michael Suel. Botafogo, depois jogou na Itália. Jogou no São Paulo. Sim, é ele mesmo. Assim, muitos jogadores que passaram ali pelo Atlético, revelados pelo Atlético. Um clube que justamente, a gente está falando dos clubes empresa, né?
O Atlético é um clube empresa. Não à toa a gente escolheu hoje o Atlético Sorocaba também para falar, né? Um ponto que vocês devem estar esperando que eu fale é a questão da Coreia do Norte, né? Exatamente. Aquela vinculação da Coreia do Norte com o Atlético Sorocaba. Porque não tem como não falar disso, cara. É uma coisa muito, muito, assim, particular. Não tem como não falar. Histórias do futebol, né, que, assim, é fantástico. Os anos de ouro do Atlético de Sorocaba surgiram justamente quando surgiu uma parceria. Inicialmente uma parceria, um investimento que ia acontecer no Atlético de Sorocaba, que era a dita Igreja da Unificação, que é a Associação da Família para a Paz Mundial e Unificação, né, que é de quem? Do Reverendo Moon, né, o Reverendo Moon, que é uma figura muito marcante no Brasil, né, famosa Federação da Paz lá, eu nem lembro como é que chamava lá, que era assim, se eu chamar de seita vai ser meio pesado, né, mas assim, uma religião, né, uma seita. Ele era um líder religioso, né? Uma larga proximidade com a Coreia do Norte, talvez? Isso, com a Coreia do Norte, né? Tanto que assim, o grande financiador do Atlético Sorocaba durante muito tempo foi realmente o Reverendo Moon. O Atlético tinha um presidente, eu não lembro o nome dele, não era o Reverendo Moon o presidente do time, né? O Reverendo Moon era o que botava o dinheiro. Eram outros representantes, né, por ele indicados ali, que eram os presidentes do clube, e acabaram assim, não numa medida igual o Bragantino está recebendo do Red Bull, né, milhões e milhões e milhões, mas receberam grandes aportes financeiros também, e acabaram construindo uma estrutura que hoje é referência. Tem muitos times do futebol paulista que vão fazer pré-temporada no CT do Atlético de Sorocaba, né? E o CT está em atividade ainda, então existe o CT. Existe o CT, ele está em atividade, inclusive a última grande reforma que ele recebeu, eu lembro que foi em 2013, 2014, para a Copa do Mundo. O CT do Atlético de Sorocaba recebeu a seleção da Argélia, né? A seleção da Argélia ficou ali no centro de treinamento do Atlético, né? Então, assim, uma época que o Atlético ainda estava em atividade, né? O Atlético, ele praticamente deixou de existir em 2015. Foi o ano que ele abandonou as competições que ele disputava. Oficialmente, o Atlético de Sorocaba hoje está licenciado. Tá. Ele não fechou as portas, mas ao mesmo tempo, assim, já não joga um jogo desde 2015, então não tem muito o que fazer, né? Eu vou te fazer uma pergunta, mas eu já imagino a resposta. Porque você, como eu, antes de qualquer coisa, a gente gosta do esporte. Se o time do Atlético de Sorocaba voltasse, você ia gostar? Absolutamente que sim. Evidente que sim. Tem que ter. Né? Claro, assim, eu sinto muita falta desse derby. Não é uma coisa só da cidade de Sorocaba. Todo derby mexe com a cidade. E eu acho que, ao contrário de uma cidade grande, assim, quando você pega os times grandes, que você já pensa no receio, já pensa na briga, já pensa assim... Teve muito clássico, muito derby, em que havia animosidade, provocação, e que deu tudo certo, né? Que não teve violência. Estive em alguns derbys, mas assim, era um derby que eu ia tranquilo, entendeu, Fabrício? Era um derby que tinha rivalidade, mas e era gostoso demais. Fabrício, uma coisa que é real, o torcedor do time pequeno, ele caça rivalidade também, porque sempre que nem a gente perdeu o Atlético de rival, a gente criou essa rivalidade com o Ituano, da cidade vizinha também, né, de Itu, que é a nossa cidade vizinha, existe essa rivalidade crescente, porque, cara, o ser humano, ele vive atrás de um embate também, entendeu? Ele vive atrás de um confronto. Da natureza, né, humana. Da natureza humana. A gente quer esse jogo que vale mais, entendeu? No caso é o Ituano hoje, mas assim, não tem o mesmo gosto com o Atlético. Era outro. Até porque, como a gente perdia muito, quando a gente ganhava, meu amigo, era título, cara. Assim, teve muito derby aí que o São Bento ganhou que tinha que dar uma taça pro São Bento. Mas é legal. Cara, e assim, são essas coisas que fazem o negócio ser interessante, né?
Ah, exato, cara. São jogos assim diferentes. Não, realmente a gente sente muita falta. Eu tenho certeza que o torcedor de São Bento sente falta. Mas assim, honestamente, Fabrício, eu não vejo um cenário muito de volta assim do Atlético de Sorocaba. É o que a gente falou sobre a dependência da grana quando ela vem. Exato. Ao contrário do que muita gente pode acreditar, assim, o Atlético Sorocaba evidentemente começou com uma torcida menor, né? Ele era um time com uma torcida pequena, bem pequena no começo, como todo time que está começando, inclusive numa cidade que já tem um time local de mais de 100 anos, no caso, né? Na época de 91 não, mas já tinha um clube estruturado na história. Então assim, só que ao longo do tempo, Fabrício, realmente houve derbys ali em que era meio a meio no estádio. O sorocabano tem muito são-bentista não praticante, né? Se você vai ver que tem muito são-bentista que não vai tanto ao estádio, né? Se declara são-bentista e tudo mais, mas não ia tanto ao estádio. O atleticano ia bastante. Então acabava sendo um embate que você vai me ouvir falar, é evidente. Sempre a torcida de São Bento estava maior. Mas não proporcionalmente teria que ser muito maior. É isso que quer dizer. Mas não é um massacre. Não era um massacre, assim, que tinha 150 torcedores do Atlético e 1.500 do São Bento, entendeu? E teve épocas em que o estádio ficava realmente cheio para um derby, que não ficava exatamente dividido. A torcida do São Bento sempre foi mais numerosa, mas não era esse massacre todo, não, cara. A torcida do Atlético cresceu muito. Tinha Atléterror. Olha só. Tinha Atléterror. Então, assim, a máfia sorocabana. Então, assim, era um time que também tinha sua torcida e ficou órfão, né? Muita gente que era torcedor do Atlético ali. É uma decepção muito grande você depositar. Porque você sabe, Fabrício, um torcedor, ele deposita amor verdadeiro, paixão verdadeira pro time. Entendeu? Exatamente. Ele grita, ele chora, ele comemora junto com o time. E uma das coisas que eu acho mais triste no futebol é quando um time sai da cidade ou quando um clube fecha porque ficou na mão de gente que não ama aquilo, né? Então Exatamente. Difícil. Curiosidade, Fabrício, pra gente fechar esse assunto do Atlético. Teve um fato histórico, mais uma história marcante do futebol. O Atlético Sorocaba, por ele ter essa vinculação com o Reverendo Moon, né, com a... cara, eu preciso descobrir o nome desse negócio, cara. É negócio da paz lá, meu Deus do céu, como é que chama? E eu nunca entendi, cara, o que era esse rolê que ele botava. Era tipo uma religião, né, um negócio assim. Aí, o que acontece? Por ter essa vinculação muito íntima com o Reverendo Moon, que era o mecenas do time, o financiador do time, houve um jogo, Fabrício, que assim, ele é repleto de lendas, assim. O Atlético Sorocaba viajou à Coreia do Norte para jogar contra a seleção da Coreia do Norte. Sim. Né? Então, assim, esse jogo, ele foi um mito, assim. Foi uma coisa repleta de coisas que eu já não sei se é verdade ou mentira, entendeu? o fato é que, realmente, o Atlético, ele foi jogar lá, né, na Coreia do Norte. O jogo terminou empatado em 0-0. Esse jogo foi em 2009. Fez parte, inclusive, veja só, fez parte da preparação da Coreia do Norte para a Copa de 2010. Uhum. E ela disputou na África do Sul, inclusive caiu no grupo do Brasil, né? A Coreia do Norte. Como preparação desse jogo, o Atlético viajou até a Coreia do Norte para jogar contra a seleção. Reza a lenda, alguns jogadores que estiveram em campo, que eu não lembro se o placar eletrônico apontava que era o Brasil que estava jogando contra a Coreia do Norte. Eu acho que eu li alguma coisa a respeito. E na preparação para a Copa, o rígido governo permitiu um amistoso com o Atlético Sorocaba, time da 2ª divisão do Campeonato Paulista. Nenhum time brasileiro havia pisado em solo norte-coreano, nem mesmo a seleção brasileira. Só que nesta partida, de uma certa forma, a amarelinha esteve representada. A cor da camisa, o nome no placar,
Por pelo menos um dia, o modesto Atlético Sorocaba representou o Brasil e seu futebol pentacampeão mundial. É aquelas coisas que o jogador já não sabe mais se era, se não era, mas assim, o mito, a lenda que ficou é que o Atlético de Sorocaba foi vendido para os norte-coreanos como a seleção brasileira de futebol. A Coreia do Norte empatou com o Atlético de Sorocaba e fez a festa, porque afinal de contas tinha empatado com o Brasil. No Brasil? Dele. É. Não, mas eles acham que não foi na Copa de 2010 que o jogo, lógico, não foi transmitido ao vivo para Brasil e Coreia, e depois foi só vinculado à Coreia, jogamos bem, empatamos, sei lá, os caras deram uma notícia totalmente... Que foi manipulado, um pouco de manipulação ali, né, da informação. Eu não lembro, eu lembro do mito ali, eu lembro da lenda, que parece que até a Coreia do Norte tinha sido campeã da Copa no final das contas, né, que eles tinham inventado até esse rolê que a Coreia do Norte tinha vencido a Copa, né. Mas aí como que a gente vai saber, né? Como que a gente vai saber? A gente não sabe, pode ser fake news do WhatsApp, entendeu? E a gente tá caindo no fake news do WhatsApp. Também mais um capítulo excêntrico dessa história do futebol brasileiro, dos times pequenos, né? Justamente com o time de hoje. Muito excêntrico, né? Nesse caso, né? Nossa, imagina. Extremamente. Mais uma história bizarra. É bizarro, é excêntrico, cara, mas é o tipo de coisa que só o esporte pode trazer, né? Não é só futebol, né, Fabrício? Não, o esporte, exatamente. E para encerrar, né, a falar do Atlético de Sorocaba, o Atlético jogou alguns anos de primeira divisão do Paulista também. Nunca houve um derby na primeirona do Campeonato Paulista, que seria certamente o derby do século, né? Ia parar tudo, né? Ia parar tudo. Para as máquinas. E foi isso, assim, um dos técnicos mais marcantes do Atlético acabou sendo Paulo Roberto Santos, foi campeão da Copa Paulista de 2008, justamente Paulo Roberto Santos, também um rei do acesso pelo São Bento. Olha só, jogou nos dois. Jogou nos rivais. Treinou os rivais. Professor Paulo Roberto, que até hoje é sentido a falta. Hoje não. Hoje exatamente não, porque o professor Louco Vieira é unanimidade. Né? O professor Louco Vieira. Professor Edson Vieira é unanimidade, mas que o São Bento ficou órfão do Paulo Roberto, ficou, viu? E o torcedor do Atlético de Sorocaba também vai sentir muita saudade. Então, raro caso, hein, Fabrício? Agradou os dois, hein? É quase um Ronaldo Fenômeno jogando por Real Madrid, Barcelona, por Milan e Inter. E é isso, se faltou alguma coisinha do Atlético de Sorocaba aí, lamento, mas fiz com o maior respeito aos nossos grandes rivais. E é isso aí, o Atlético. Sinto falta desses tempos de derby, muitos derbys que eu fui, alguns que eu vi perder, porque o São Bento perdia muito, mas vi ganhar também. Então, não sou pé frio, não. Isso aí, cara. Ele subiu a plaquinha, hein? 2 minutos. Subiu. Já cresce. Nossa, mas o jogo de hoje não acaba nunca, hein, Fabrício? Nossa, hoje foi pesado, cara. Jogo de muito meio campo, muita toque de bola. Hoje até eu acho que o refletor desligou, viu, Fabrício? Hoje o refletor desligou. Não é raro acontecer. A gente tava perdendo o jogo, misteriosamente desligaram os refletores, voltamos um pouquinho mais quente, retornamos pro jogo, voltamos, empatamos, né? Porque assim, hoje foi longo, o jogo não acabava nunca. É isso aí, legal, foi bom. Legal falar dessas coisas assim, pesquisar um pouco, ir atrás de informação, porque você acaba descobrindo coisas assim muito interessantes. Né? Demais. Fabrício, um grande abraço. Abraço, Carlitos, até a próxima. Até a próxima, Fabrício. Valeu!